A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Estamos em pleno estudo sobre a Eucaristia, sobre o momento litúrgico da Santa Missa. Se lembre que nós estamos estudando, o Santo Sacrifício da Missa em todas as suas partes, mas não é um estudo sobre liturgia, mas é um estudo sobre o mistério da Igreja. Mas a Sagrada Liturgia nos atualiza tudo o que nós necessitamos para entender. Então, no nosso último encontro, nós vimos como tudo foi se desenvolvendo, como que Cristo, que prometeu que comeríamos o seu corpo e beberíamos o seu sangue, a maneira como isso se concretizou. Então, Jesus institui a Eucaristia. Jesus, ele celebra a primeira Santa Missa aqui neste planeta, porque ele já estava fundando a igreja com o seu ministério, pregando o evangelho, e ele começa a dar estrutura à sua igreja. Ele já tinha colocado Pedro como líder dos apóstolos, É só você ir no nosso estudo lá, primado de Pedro, para que nós entendamos que a pedra é Jesus. A pedra invisível é Jesus e a pedra visível da igreja é Pedro. Mas Jesus é a pedra. Por isso que todos os papas são Pedro, Dá licença. Todos os papas são Pedro. Você não vê assim um Pedro II, um Pedro III, um Pedro na nossa igreja. Por quê? Porque todos são Pedro. Nós temos hoje atualmente, Francisco, mas Francisco é Pedro. Todos são Pedro. Então, nessa instituição da Eucaristia, quando ele disse para os 12, vocês vão fazer isto em memória de mim, ele estava nessa hora instituindo, Nós estamos vendo aqui a mesa eucarística novamente, Então, estamos aqui, a primeira Santa Missa celebrada, Jesus dizendo, vocês 12, Judas tinha saído para traí-lo, infelizmente, mas Matias foi colocado como um dos 12, Então ali os 12, em nome de Jesus, sagraram Matias padre também. Então eles foram instituídos os primeiros padres da igreja, os primeiros 12 bispos da igreja, e eles estavam recebendo de Jesus esse poder. Porque Jesus é onisciente, onipresente, onipotente e disse, vocês serão a minha pessoa, vocês se tornarão e estão se tornando nesse momento, naquele momento sagrado, os primeiros, persona Christi, farão isto em memória de mim. Cada vez que vocês se reunirem para celebrar a Eucaristia, eu estarei no meio de vós, e o pão será meu corpo e o vinho será meu sangue, literalmente. Então vamos estudar tudo isso, o que a igreja nos ensina sobre tudo isso, porque é tudo muito profundo. Então é fundamental que se você não participou das nossas 2 últimas aulas, você precisa participar. 2 ou 3 aulas. Você precisa pegar o fio da meada para ir montando o raciocínio desse ensinamento. É fundamental. A escola da fé é assim, uma aula seguida da outra. Tá bom? Então vamos lá. Se recordem que eu falei nas aulas anteriores a declaração do Papa Pio XII. Quando o Papa Pio XII nos diz assim, a fé da igreja é esta, Jesus sacramentado. O que é Jesus sacramentado? É Jesus Cristo presente num sacramento. Que sacramento? No sacramento da Eucaristia. Então o sacramento da Eucaristia é Jesus no sacramento, Jesus sacramentado. Então diz o Papa Pio XII, a fé da igreja é esta, Jesus sacramentado é o mesmo, encarnado na Virgem, morto e ressuscitado. É o mesmo no sacrário, na hóstia consagrada por excelência. Amém. Bom, então, quando você pega o Missal Romano nas tuas mãos, há a introdução do Missal Romano. Então, na introdução do Missal Romano, diz assim, quando Cristo estava para celebrar com os discípulos a ceia pascal, lembra que nós estudamos? Jesus chama os 12, antes da festa pascal judaica, porque Jesus era judeu, ele cumpria toda a lei, mas ele já havia
falado, olha, João Batista disse que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu sou mesmo. Eu sou o Cordeiro de Deus que vou morrer vou ser o sacrifício, vou pagar o preço para vos resgatar. Né? Então, por isso que aqui na introdução diz, quando ele estava para celebrar com seus discípulos a ceia pascal, porque ele mesmo, nessa hora, iria ser o Cordeiro, porque ele institui na quinta-feira santa, só que na sexta-feira ele morre na cruz. E o sábado era a festa pascal daquele ano, no ano em que Jesus morreu. O dia 14 de Nissan caía num sábado, e no sábado o judeu não podia fazer nada. Então eles iriam ter que celebrar a festa da Páscoa na sexta-feira antes do pôr do sol, né? Então, mas Cristo na quinta-feira santa celebra a Páscoa, por isso que o altar da Eucaristia e o altar da Santa Cruz é o mesmo altar, né? Então vamos voltar para a introdução do Missal Romano. Então, quando Cristo Senhor estava para celebrar com os discípulos a ceia pascal, na qual instituiu o sacrifício do seu corpo e sangue. Por isso que quando lá na missa o padre, depois do cântico das ofertas, quando as ofertas já estão sobre o altar, né? Corpo, pão, vinho, água, né? O padre fala, orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, o sacrifício de Jesus e o nosso junto, porque nós somos o corpo místico de Cristo. E nós respondemos, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Né? Então, esse sacrifício, essa ceia pascal, a Santa Missa. Então, a gente não vai assim, hoje eu fui na missa, amanhã eu vou na outra missa, ontem eu fui na missa. Não, por quê? Porque tudo é a mesma missa, tudo é a mesma ceia pascal. A gente, claro, tem o costume de falar assim, mas não é, gente. A missa é a missa do Senhor. Não são várias missas. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouquinho as orações, a invocação, o fazer isso em memória de mim não é uma recordação, mas é uma atualização do momento. É isso que a Sagrada Liturgia faz. Ela atualiza aquele momento. Por isso que para Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é o eterno, é o eterno ser e estar. Por isso que ele é e está no pão e no vinho depois de consagrado, né? Então é isso que a introdução do Missal Romano nos ensina, né? Ele instituiu o sacrifício do seu corpo e do seu sangue. Continuando. Mandou preparar uma grande sala mobiliada. Né? Nós vimos isso lá em Lucas 22, no versículo 12. A igreja sempre entendeu que esta ordem lhe dizia a respeito, e por isso foi estabelecendo normas para a celebração da Santíssima Eucaristia, no que se refere às disposições da alma, aos lugares, aos ritos e aos textos. Então, olhando no que Cristo mandou fazer, a igreja, né, ela foi estabelecendo normas para a celebração da Santíssima Eucaristia. O Espírito Santo foi nos ensinando a ser igreja. Daí, continua, né, no parágrafo 2º. Daí, testemunho de fé inalterável. Testemunho de fé inalterável. A natureza sacrificial da missa. O que é natureza sacrificial? O sacrifício presente, o calvário presente, o cordeiro imolado, Jesus na cruz. Então é claro que nós estamos adorando Jesus ressuscitado, né? E por esse Cristo imolado e ressuscitado, nós estamos adorando a Deus Pai, mas é a natureza sacrificial da missa. Quando alguém disser para você que isso não existe, está indo contra a Sagrada Liturgia, está indo contra o ensinamento da igreja, está indo contra o que o Espírito Santo nos ensinou. A maneira que ele nos ensinou desse envolvimento com o mundo espiritual, essas águas mais profundas que João Paulo nos convidou para que mergulhássemos cada vez mais, João Paulo II, né? Ide para águas mais profundas, entendei, estudai mais para que vossa mente se renove, para que você se converta cada vez mais e mergulhe no mistério do Senhor. Então, a natureza sacrificial da missa, solenemente afirmada pelo Concílio de Trento. 1500 anos, a igreja caminhou nessa verdade. Só que quando aconteceu a Reforma Protestante, foi questionado tudo isso.
E como foi questionado, a igreja parou no concílio, né, para analisar, para orar, para receber as confirmações de Deus. E isso foi tudo afirmado. O concílio de Trento afirmou a natureza sacrificial da missa, de acordo, né, com toda a tradição da igreja. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que a tradição da igreja foi ensinando desde o século I, entendeu? Sempre foi ensinado isso na igreja. Isso é história, está escrito, entendeu? Não adianta você bater o pé e falar, não é. Está lá escrito, nós vamos ver daqui a pouquinho Santo Agostinho falando, Santo Inácio, Santo Atanásio, sabe? Você passa por todos, São Tomás de Aquino. Como é que alguém vai querer ser mais do que esses homens e falar, não, eles estão errados? Gente, por favor, né? Então vamos voltar para o ensinamento da igreja. Então a natureza sacrificial da missa, solenemente afirmada pelo Concílio de Trento, de acordo com toda a tradição da igreja, foi mais uma vez formulada pelo Segundo Concílio do Vaticano, quando a respeito da missa proferiu essas significativas palavras. Quer dizer, o grande concílio Vaticano II, né, ele reafirma tudo isso e diz, o nosso Salvador. Quem que é o nosso Salvador? Nosso Senhor Jesus Cristo. Na última ceia. Por que última ceia? Porque última e única ceia, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, com o fim de perpetuar, através dos séculos, até a sua vinda, o sacrifício da cruz, e deste modo confiar à igreja, sua amada esposa, o memorial da sua morte e ressurreição. Amém. Então, isso é doutrina, isso é o missal romano, isso é o que nós temos. E aí diz que nós temos que guardar, a igreja está, a sua dileta esposa, ela tem que guardar essa verdade. Então, pegando de novo aqui, é muito sério, não é? Quando nós vemos assim a autoridade da igreja a nos ensinar essas coisas, né? E diz, com o fim de perpetuar através dos séculos. Perpetuar a Santa Missa, o sacrifício, o sentido sacrificial da missa pelos séculos, até a vinda de Jesus. Está aqui, ó, missal romano, entendeu? Então, até a vinda de Jesus, a igreja acredita piamente, Jesus vai voltar corporalmente para esse planeta, com o corpo que ele ressuscitou. Por causa do seu poder, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode estar no céu, na alma, no teu coração, por excelência no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia, né? Então ele pode estar em todos os lugares, e ele está, né? Mas ele voltará, né? Então, como é que nós vamos entendendo esse fazer isso em memória de mim? Como é que a igreja foi tendo toda essa visão? Então vamos lá, vamos pegar o catecismo da igreja, em primeiro lugar. Eu estou com o meu catecismo da igreja aqui. Vocês sabem que isso daqui é um tesouro da igreja, né? Tem uns teólogos meio malucos por aí dizendo que isso daqui que devia ser jogado no lixo. Eu já ouvi isso, teólogos falando, e infelizmente são poucos, graças a Deus. Gente, isso é uma riqueza, 2000 anos de história de igreja aqui. Sabe, aprovado por todos os bispos quando ele foi elaborado e distribuído a nós. Isso é um tesouro que nós temos, né? Uma fonte referencial de doutrina. Não está tudo aqui, mas é maravilhoso, é catequese, é catecismo, é um magistério da igreja nos ensinando. Então vamos pegar o catecismo no parágrafo 1104. Então vamos lá. Então, no parágrafo 1104, diz assim, vocês já começam a ver, nós vamos ler, claro, depois o Felipe vai pondo algumas imagens para vocês, mas vamos entender primeiro e depois nós vamos intercalando os capítulos do catecismo com as imagens que vocês vão ver. Então, vamos lá, 1104. O Espírito Santo atualiza o mistério de Cristo. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus. Como Jesus e o Pai, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode tudo. Como assim? Ai, meu filho, Deus pode tudo. Ah, mas ele não ajudou na minha doença, eu não sei que ela morreu. Ele não é isso. E, meu irmão, abre a tua cabeça, sabe?
há situações difíceis mesmo, né? Mas não vamos entrar em mérito de questão. Deus tudo pode. E Deus tudo pode. Então nós estamos estudando sobre o sacrifício da Santa Missa, né? Então diz assim, aqui no parágrafo 1104. A liturgia cristã, essa sagrada liturgia, não somente a liturgia eucarística, né? No nosso caso, estamos estudando a parte da instituição da Eucaristia na Santa Missa. Então, a liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, porque a cruz nos salvou, o Calvário nos salvou, não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também os atualiza, torna-os presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido. O que se repete são as celebrações. E em cada uma delas sobrevém, em cada uma das celebrações, em cada uma delas sobrevém a efusão do Espírito Santo, a manifestação, o derramar, o poder do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, que atualiza o único mistério. Tá vendo? O único mistério. 105. A epiclese, o que é a epiclese? Invocação sobre. Quando lá na missa, né, nós começamos, né, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Tudo isso está o Espírito sendo invocado, né, sobre as ofertas, sobre o altar, sobre o pão, sobre o vinho, sobre a água, ali tudo, né? Então é a invocação sobre, a epiclese, a invocação sobre. É a intercessão na qual o sacerdote suplica ao Pai. Ele é o sacerdote, ele está fazendo, por isso que fazer isso em memória de mim. Por isso que quando você vai sagrar um padre, 2 bispos sagram um padre, porque vem lá a sucessão apostólica, não é? Então eles são os apóstolos hoje, eles são aqueles que fazem em memória de Cristo. Em memória de Cristo, essa atualização, eles têm esse poder, não porque eles são, não, porque foi dado para eles, entendeu? Né? Então, a epiclésia, a invocação sobre, é a intercessão na qual o sacerdote, né, o persona Christi, suplica ao Pai que envie o Espírito Santificador para que as oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo e para que ao recebê-los, os fiéis se tornem eles mesmos uma oferenda viva a Deus. Por isso que é receber ao Senhor o nosso sacrifício, porque a cabeça, Cristo está se entregando e o corpo místico, que é a igreja, nós somos o corpo místico, a gente se entrega junto. Quais os seus sacrifícios pela sua santificação e salvação das almas? Né? Então nós estamos juntos ali, sendo oferecidos, mas na verdade o Cordeiro Pascal é Jesus, é Ele que é oferecido. Né? Então, olha o parágrafo 1106. Juntamente com a anamnese, o que é a anamnese? É a atualização, é a oração da atualização. Né? Então, juntamente com a anamnese, vocês querem já ver o que é a anamnese? Segura esse capítulo, olha que doido que é as coisas estudar, né? Segura aqui e vai para o parágrafo 1362, rapidinho. Ó, o parágrafo 1362 diz assim, daí nós vamos voltar aqui. O memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo à igreja. Então, isso é a anamnese que o capítulo 106 está dizendo. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferta sacramental do seu único sacrifício na liturgia da igreja, que é o corpo dele. A igreja é o corpo dele. Em todas as orações eucarísticas, encontramos, depois das palavras da instituição, quais são as palavras da instituição? Fazei isto em memória de mim. Quando o padre, né, levanta, ele vai fazendo toda a oração, né, e aí ele diz, ele sempre diz, eu estou com o folheto da missa aqui, né, quando ele termina toda a consagração, ele fala,
em remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. E aí nós respondemos, e o Padre fala, eis o mistério da fé. Né? Então nós respondemos em muitas orações, aquela conhecida, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Quer dizer, ele já está presente, mas vinde mesmo, volta, Senhor Jesus. Né? Então, quando o Padre levanta o pão e fala, fazei isto em memória de mim, levanta o cálice, fazei isto em memória de mim, é nessa hora que acontece a transubstanciação. Nas nossas próximas aulas eu vou explicar para você o que é transubstanciação, por isso não perca as nossas aulas futuras. Então vamos voltar ao parágrafo 1362. Então em todas as orações eucarísticas encontramos depois das palavras da instituição, né, fazer isso em memória de mim, uma oração chamada anamnese ou memorial. Então, anamnese ou memorial, quer dizer, memorial não de recordação, mas de atualização. Então, depois vai dando toda essa explicação, vamos voltar agora para o capítulo 1106. Agora você já entendeu o que é a anamnese. Então, 1106. Juntamente com a anamnese, né, a epiclese, que é a invocação sobre, está no cerne de cada celebração sacramental, mas especialmente da Eucaristia. Então, todos os outros sacramentos também é feito a invocação do Espírito Santo, acontece a epiclese e tal, né? Mas especialmente no sacramento da Eucaristia é quando tudo se planifica. Porque lembra que eu falei nas nossas aulas anteriores? Todos os outros sacramentos giram em torno do sacramento da Eucaristia. Tudo na igreja gira em torno do sacramento da Eucaristia, porque a Eucaristia é Jesus Cristo, tá bom? Bom, aí São João Damasceno vem nos falar uma coisa maravilhosa. São João Damasceno, né, do ano 700, é um dos últimos santos padres da igreja, né, um dos últimos padres que nós chamamos apatrística, os que nos ensinaram, ano 700, quer dizer, a igreja aprendendo cada vez mais a ser igreja. Então, São João Damasceno nos ensina assim: perguntas como o pão se converte no corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Respondo-te, o Espírito Santo irrompe e realiza aquilo que ultrapassa toda a palavra e todo pensamento, todo raciocínio. Sabe, adorarás o Senhor teu Deus acima das forças da tua mente, acima do que você pode entender. É fé, né, gente? Basta-te saber que isto acontece por obra do Espírito Santo, do mesmo modo que a Santíssima Virgem e pelo mesmo Espírito o Senhor por si mesmo e em si mesmo assumiu a carne. Do mesmo jeito que o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e Jesus é concebido, né, e o verbo logos se torna Jesus, se torna carne e sangue, é do mesmo jeito que o pão se torna carne e o vinho se torna sangue. É o mesmo poder, é o mesmo Deus onipotente, que tudo pode. Amém? Então, é claro que nós vamos nos calando. E aqui você já começa a ver, olha aí, ó, a imagem da Santa Missa, né? Olha a imagem da Santa Missa que o Felipe está colocando para nós agora. Olha o altar, olha o sacrário, olha o Calvário, ali no Jesus pregado na cruz, pagando o preço. Olha o Pai, né? Você vê assim o Espírito Santo representado como uma pomba, o Pai eterno recebendo aquele sacrifício. Após ali, ó, embaixo do Calvário, olha a mesa eucarística, né? Olha os apóstolos aí, né? Olha Jesus, ó, o Padre está assim com o pão, olha Jesus atrás do Padre, que na verdade não é o Padre, é Jesus no Padre, ele é o persona Christi. E olha ali, conforme você vê o Calvário, olha o reino dos céus ali, olha ali a corte celestial presente. Você está vendo tudo na imagem. Olha o que a imagem nos mostra, né? O santo sacrifício da missa, a atualização. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.